Olá, então vamos lá. Na resolução dessa expressão aqui que envolve frações, você começou de forma correta, né? Você começou multiplicando aqui as frações, realmente você deve multiplicar primeiro, tá? Esse passo aqui você fez perfeito, tá bom? Então, 3 vezes o 14 dá 42. 4 vezes 6, 24. Eu percebi que você simplificou ele depois. Tava certo, tá? Não tem problema nenhum. Você pode simplificar ele. Ou se você também preferir, você pode deixar para simplificar lá no final, quando você terminar a conta, você simplifica. Mas o que você fez não deixa de estar certo, tá bom? Tá certo sim. Você pode simplificar sem problemas. Eu não vou simplificar, eu vou deixar para simplificar lá no final, tá bom? Então, fez essa multiplicação, agora eu copio a adição aqui, depois eu vou trabalhar em cima dela. Ok? Dividido. Qual foi o seu erro aqui? Aqui é uma adição, ó. Só que você na hora talvez tenha se equivocado e acabou multiplicando. Isso aqui é uma adição. Como se resolve adição ou subtração de frações? Vou só copiar aqui embaixo para ficar tudo junto aqui, tá bom? Então, 3 oitavos mais 7 quartos, ok? Para somar ou subtrair frações, os denominadores, ou seja, a parte de baixo da fração aqui, ó, elas têm que ser iguais. Elas são iguais? Não são, então vou ter que deixar igual. Mesma coisa aqui, ó, 3 oitavos com 4 sétimos, ó, 8 e 4. Os denominadores não são iguais. Tenho que deixá-los iguais. Como que eu faço para deixá-los iguais? Uma das formas é encontrando o MMC, o mínimo múltiplo comum entre os números. O que seria o MMC? Mínimo múltiplo comum. É você decompor esses números em fatores primos, tá? Lembra que no vídeo eu expliquei o que era o primo? Um número primo é aquele número que só tem dois divisores naturais, um e ele mesmo. Você até dá uma olhadinha lá no vídeo. Então, ó, quem são os números primos? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, por aí vai. É infinito, tá bom? Então, esses são os números primos. São aqueles números que possuem apenas dois divisores naturais. Ok, então sempre eu vou decompor por esses números aqui, pelos primos. Então vamos supor, então eu tenho que deixar 24 e o 2, deixar com o mesmo denominador. Então vamos lá, o mínimo múltiplo comum entre 24 e 2. Quem é o primeiro primo aqui? É o 2. Olha, tanto o 24 quanto o 2 é divisível por 2, tá? Ah, professor, mas e se só um deles fosse? Não tem problema, você utilizaria o 2 do mesmo jeito. Então vamos lá. 24 dividido por 2 é 12. 2 dividido por 2 dá 1. Alguém ainda que é divisível por 2? É, o 12 ainda é. Então coloca aqui. 12 por 2 dá 6. Esse 1 aqui já terminou, só copio. Alguém ainda é divisível por 2? É, o 6. Coloco o 2 de novo aqui. 6 dividido por 2 é 3. Esse 1 aqui eu só vou copiando, que eu não tenho que fazer mais. Alguém ainda é divisível por 2? Não, não é. Qual o próximo primo? O 3. Alguém é divisível por 3? É, o 3. 3 dividido por 3 dá 1. Quando ficar tudo 1, acabou. O que eu faço? Eu multiplico aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 8, 24. Então, o MMC, o mínimo múltiplo comum entre 24 e 2 é o 24. Ok? Só arriscar aqui, eu vou fazer passo a passo para não te confundir. Então, o mínimo múltiplo comum entre 24 e 2 é o 24. Tá bom. Por quanto eu multiplico 24 para virar 24? Opa, já é. Então não precisa fazer nada. E agora, por quanto que eu multiplico 2 para virar 24? Eu vou multiplicar por 12. Por quê? 12 vezes 2, 24. Se eu multipliquei embaixo, para manter a equivalência da fração, faça a mesma coisa em cima. Multiplique por 12 também, ok? Esse não precisou mexer porque ela já era 24. Então vamos ver como ficou isso aqui, ó. Então aqui permaneceu do jeito que já era, 42 24 avos, certo? Mais
3 vezes 12 dá 36. Esse lado aqui você fez direitinho, tá? O jeito que você fez pode deixar exatamente desse jeito, tá bom? O que você errou foi aqui, ó. Porque em vez de fazer uma adição, você fez uma multiplicação. 36, 12 vezes 12, 2 vezes 12, 24. Certo? Dividido. Agora vamos lá. O mínimo múltiplo comum entre 8 e 4, você vai perceber que vai ser 8, tá bom? Quer ver? Ó, o mínimo múltiplo comum entre 8 e 4. Quem é o primeiro número primo? É o 2. Alguém é divisível por 2? É, os dois inclusive. 8 dividido por 2 é 4, 4 dividido por 2 é 2. Alguém ainda é divisível por 2? É. Coloca de novo aqui, ó. 4 dividido por 2 é 2, 2 dividido por 2 é 1. Alguém ainda é divisível por 2? Se não fosse, eu tentaria o 3, o 5 e daí por diante. Mas é ainda, então coloca de novo o 2 aqui, ó. 2 dividido por 2 dá 1. Esse terminou, eu copio. Quando ficar tudo 1 é porque acabou. Multiplica aqui os fatores. 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 4 é 8. Né? Tá, aqui eu não vou mexer em nada, né? Porque aqui já é 8. Agora esse 4, como que eu transformo esse 4 em 8? Como? Multiplicando por 2. Se eu multipliquei por 2 embaixo, para manter a equivalência da fração, faço a mesma coisa em cima. Então, multipliquei tanto embaixo quanto em cima por 2. Então, vamos lá. E essa fração aqui mantém, que é o 3 oitavos. E agora essa outra aqui, ó, 7 vezes 4 é 12. 4 vezes 2 é 8. Ok? Agora sim, ó, agora eu posso somar as frações aí dentro dos parênteses, né? Ó, não são iguais os denominadores? Eu mantenho e calculo só o de cima, ó. 42 mais 36 dá quanto? Dá 78. Dividido, ó, não são iguais os denominadores? São. Mantenho o denominador que é 8 e só calculo os numeradores, ó, 3 mais 4, perdão, 3 mais 14, 17. Como se resolve divisão entre frações? A divisão entre frações você mantém a primeira fração do jeito que está. Em vez de dividir, você vai multiplicar pelo inverso da segunda. Então, assim, ó, recapitulando. Divisão de frações. Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Não é 17 oitavos? Vai ficar 8 17 avos. Você viu? Eu inverti. Ok? Agora é só multiplicar. Vamos lá. 78. Se quiser simplificar antes, pode dar para simplificar, tá? Se não, multiplica e depois simplifica. Eu vou simplificar, ó. Aqui dá para dividir por 8. Aqui dá para dividir por 8. Então ficaria como? 78. 24 por 8 dá 3. 8 por 8 dá 1. Ó, facilita agora meu cálculo, né? Ó. Ah, professor, mas se eu quiser multiplicar e simplificar depois? Não altera em nada. Assim como você também estava já simplificando no caminho e não altera nada, tá bom? Então vamos lá. 78 vezes 1 é 78. 3 vezes 17 dá 51. Certo? Dá para simplificar ainda por 3, ó. Dá para dividir por 3 e por 3. 78 dividido por 3, deixa eu ver quanto que vai dar. 26? Acho que é isso. Isso mesmo. Certinho, dá 26. E 51 por 3 é 17. Como 17 é primo, não dá para simplificar mais. Acabou. Esse é o resultado. 26, 17 avos. Ok? Então é isso, tá? Então, só recapitulando. O único erro que você fez lá foi aqui, ó. Em vez de somar, você multiplicou. Qualquer dúvida, à sua disposição. Até mais.